Muito boa noite, é um prazer estar novamente com vocês para ministrar a palavra do Senhor, ter um momento de edificação vindo da parte de Deus para as nossas vidas através da bendita palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que participam comigo desse momento de transmissão ao vivo, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida e também sobre toda a sua família. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu a morte. Exaltado seja o nome do Senhor. Trago um forte abraço a todos os irmãos da Igreja Congregacional aqui em Sete Lagoas. Louvo a Deus pela vida dos queridos irmãos, pela maneira que Deus tem abençoado cada um de vocês, tá bom? E também um forte abraço, claro, a todas as pessoas que a cada transmissão reservam um tempinho para, juntamente comigo, meditar nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos meditar no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e vamos ler do versículo 54 até o verso de número 60. O título da mensagem de hoje é Até a Morte Chegar. Meditemos então nesse texto sagrado nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Pega a sua Bíblia, abra nesse texto, acompanhe comigo a leitura, deixe o texto aberto, a Bíblia aberta nesse texto. Durante a mensagem vamos explorar alguns versículos aí a mais, além daqueles que lemos, né? E certamente Deus abençoará as nossas vidas nesse instante, nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Vou ler apenas a primeira parte aqui do versículo 1 do capítulo 8, que diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nesse momento? Querido Pai, nós te louvamos, te bendizemos nesta noite. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade, ó Deus, que temos de meditar na Tua palavra, Senhor. Seja sobre nós a Tua graça, o cuidado do Senhor, a boa mão do Senhor, ó Deus, dirigindo as nossas vidas e o poder e a ação do Teu Espírito, falando aos nossos corações por intermédio da exposição do texto sagrado. Use a minha vida, Senhor, como canal de bênção para todos aqueles que me ouvem nesse instante. Que a Tua palavra alcance os nossos corações e que por ela sejamos transformados em nome para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meditemos então sobre até a morte chegar. Nos Salmos e Hinos, que é o inário
congregacional, o hinário da igreja congregacional, tem um hino que do número 309, cujo título é Como Há de Ser. E a primeira estrofe desse hino diz assim: Como há de ser, conclusa a longa lida, quando acabarmos a paixão mortal, e então surgir, além da escura vida, a porta do prazer celestial? Dos pés varrida a última poeira, do rosto enxuto o seu final suor, deixarmos esta cena passageira, entrando o santo lar de eterno amor? Este hino, ele relata uma realidade na vida de todas as criaturas de Deus, de todo ser vivo, todo aquele que por Deus foi criado. A realidade de que um dia morreremos. Embora não seja bom ouvir isso, mas esse é um fato, inclusive um fato conhecido, sabemos dessa realidade. Então o hino, ele fala assim, como é que vai ser? Depois que varrermos os nossos pés à última poeira, né? Depois que enxugarmos do nosso rosto o último suor, como há de ser quando deixarmos esta cena passageira? Um dia deixaremos essa cena passageira. Um dia deixaremos esta terra e viveremos e moraremos eternamente na glória com o Senhor. A morte é uma realidade. A morte é um inimigo temido. E é um inimigo que está em todo lugar. E que não nos enganemos, a morte é um inimigo que chega muito rápido. E quando a morte chega, os planos, eles param. Os projetos de vida são interrompidos, exatamente pelo fato da morte ter chegado. A morte é temida porque ela é um julgamento de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é temida, então, porque ela é julgamento de Deus. Mas a morte é um inimigo vencido. Graças a Deus por isso. O Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a morte. Ela, a morte, não teve poder para segurar Jesus, que é o autor da vida. De fato, o autor da vida morreu ao terceiro dia. Morreu, digo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E ao ressuscitar dentre os mortos, ele venceu a morte. Bendito seja o nome do Senhor. E ele venceu a morte com os seus feitos. Sabe o que é que isso significa? Isso implica dizer que Cristo Jesus morreu a morte, venceu a morte, digo, para os crentes. Aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles estão livres da condenação da morte. Eles estão livres da morte, do poder da morte dos seus feitos. Porque Jesus, ele entregou a própria vida para que assim pudéssemos ter vida e vida eterna. Se você entregou a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, saiba disso, lembre disso. Jesus Cristo já garantiu para você a vitória sobre a morte. Exaltado seja o nome do Senhor. Para o crente, para aquele que é salvo, a morte, ela deve ser encarada como uma passagem para uma outra vida. Uma vida cheia de alegria, de bênçãos, de realizações,
uma vida abundante, uma vida plena, a vida eterna. Alguém já chegou a dizer que a morte é uma porta para a glória. Então, aqueles que morreram em Cristo, eles não perderam. Muito pelo contrário, hoje eles estão reinando com Cristo no céu, na presença de Deus, onde não há mais dor, pranto, luto, tristeza, sofrimento, porque todas essas coisas dizem respeito a esta vida. No céu não existe nada disso. No céu é alegria, é satisfação, é plena realização, é uma vida livre da presença do pecado, mas firme na presença de Deus. Graças a Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Para o crente, então, tanto o viver como também o fato de morrer, tudo isso deve ser encarado para Deus, para a glória de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 14, versículo 8, ele diz assim: pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De tal maneira que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer na vida, quer na morte, continuaremos sendo do Senhor. Eu pergunto, será que quando a morte chegar para a gente, nós conseguiremos viver esse versículo 8 do capítulo 14 de Romanos? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O fato é que a morte chega. Nós não esperamos por ela, nem devemos. Mas o fato é que ela chega. Ela chega na vida de todos e chega de maneiras muito diferentes. Não chega de forma igual para todo mundo. Por exemplo, a morte chegou para Abel. Abel era um homem que temia a Deus. E quando ela chegou pelas mãos de Caim, seu irmão, que o assassinou. A morte, ela chegou também para Jacó, homem de Deus, servo do Senhor. Só que quando ela chegou para Jacó, ele já estava bem velhinho. E é interessante porque o texto bíblico nos mostra, no livro de Gênesis, que quando Jacó estava ali vivendo os seus últimos momentos de vida, ele teve a oportunidade de reunir todos os seus filhos, de abençoar cada um deles, de passar instruções para todos eles. E aí, em Gênesis capítulo 49, versículo 33, a Bíblia diz assim: acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, ou seja, e morreu, e foi congregado ao seu povo. Foi uma morte tranquila, não é? É aquela morte que a gente chama de morte natural, né? Fechou os olhos e de repente já estava na presença do Senhor. Bendito seja Deus por isso. Na vida de Pedro, ou com Pedro, apóstolo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte chegou por volta do ano 65 depois de Cristo, porque naquele período, naquela época, levantou-se uma grande perseguição contra os judeus e também contra a igreja do Senhor Jesus, uma perseguição que foi encabeçada por Nero, imperador romano. A história conta, então, que Pedro morreu naquele período e a morte de Pedro, ele foi crucificado. Mas a história conta, a tradição conta que Pedro, ele não se considerou digno de morrer da mesma forma que o Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu. De tal maneira, então, que ele foi crucificado, mas crucificado de cabeça para baixo. Assim, então,
ele glorificou a Deus com esse tipo de morte, com esse gênero de morte. Escritos de pais da igreja, como Jerônimo e Tertuliano, relatam isso que eu estou falando para vocês. Sabe, no texto que nós acabamos de ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós temos o relato da morte de Estevão. Estevão morreu apedrejado. Quem foi Estevão? Você pode ler depois, caso você queira, todo o capítulo 6 e também o capítulo 7. Nesses 2 capítulos a gente tem bastante informações sobre Estevão. Estevão foi um crente em Cristo Jesus. Alguém que um dia entregou a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estevão era homem de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Tornou-se líder na igreja. No capítulo 6 nós temos a igreja primitiva elegendo Estevão como diácono. Estevão foi pregador da palavra do Senhor e era alguém que, segundo a Bíblia diz, era um homem cheio de graça e de poder e que o Espírito de Deus estava com ele. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Primeiro mártir da igreja cristã. Por que Estevão morreu apedrejado? O contexto sagrado nos mostra, queridos ouvintes, queridos irmãos, que ele morreu porque pregou a palavra. Se a gente lê do versículo 8 em diante, do capítulo de número 6, nós encontramos ali o texto dizendo que Estevão, como um homem cheio de graça e poder, estava realizando muitos milagres, muitos prodígios, sinais entre o povo. Era Deus agindo através da vida de Estevão. E aí alguns homens, eles não gostaram disso e começaram a discutir com Estevão. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles homens não podiam resistir, porque Estevão era um homem cheio de sabedoria e tinha o Espírito de Deus. De tal maneira que aqueles homens fizeram o seguinte. A Bíblia diz que eles subornaram alguns homens. Versículo 11 diz isso. Subornaram alguns homens para que dissessem assim: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E aí, diante dessas acusações, Estevão foi acusado falsamente, injustamente, de que ele estava querendo mudar todos os costumes da lei judaica. Quando os judeus ouviram isso, a palavra do Senhor nos diz que falsas testemunhas também foram levantadas contra Estevão, e essas pessoas todas levaram Estevão até o Sinédrio. Sinédrio era tipo um lugar de justiça do templo, né? Era tipo a polícia do templo judaico na época. E ali aquele homem foi julgado. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 1 do capítulo 7, que o sumo sacerdote perguntou para Estevão: é isso mesmo que você fez? Foi isso mesmo que você fez? Você anda pregando contra a nossa lei, você anda pregando contra os nossos costumes. E aí, eu não vou detalhar o que a gente tem aqui em todo o capítulo 7, mas Estevão, ele começou a fazer a sua defesa, e na sua defesa ele pregou a palavra, ele expôs Cristo, ele demonstrou a Cristo, e ele demonstrou Deus enviando os profetas desde o Antigo Testamento, e ele faz uma linda exposição das Sagradas Escrituras até chegar àqueles dias. E ele teve a coragem de dizer assim: olha, assim como as pessoas no Antigo Testamento, assim como os nossos pais no Antigo Testamento, eles mataram todos os profetas que foram enviados, vocês também fizeram a mesma coisa, vocês mataram Cristo.
Sabe, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens, quando ouviram isso, eles ficaram furiosos, eles não aceitaram a pregação de Estevão. Levaram Estevão para fora da cidade e ali ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado. Foi apedrejado até a morte. Há um detalhe importante aqui, porque a Bíblia diz que um jovem chamado Saulo participou ali, segurando as capas dos homens que atiraram pedras em Estevão. Então, por que que Estevão foi apedrejado? Por que é que ele foi apedrejado até a morte? Ele foi apedrejado até a morte porque pregou a palavra de Deus. E ao pregar a palavra de Deus, ele encontrou resistência. Ele encontrou pessoas que subornaram outras pessoas para falar mal contra ele. Ele encontrou falsas testemunhas. Sabe, queridos irmãos, é fato que nem todas as pessoas olham para quem prega a palavra de Deus e ao olhar abrem um sorriso. Não nos enganemos, jamais pensemos que é assim. Tem muita gente que, ou muitas vezes os servos de Deus, ao pregarem a palavra, eles encontram pelo caminho pessoas que resistem, pessoas que testemunham falso, pessoas que mentem contra aqueles que pregam a palavra. Estevão viveu isso, e isso levou Estevão até a morte. Ele morreu apedrejado. Mas Estevão morreu também porque ele não negou a sua fé. Ele manteve firme. Quando ele foi levado até o sumo sacerdote perguntou: você realmente fez isso? Ele poderia ter negado. Ele poderia ter feito uma outra exposição, algo que talvez livrasse ele de algum problema naquele momento. Mas ele não fez isso. Ele expôs as Sagradas Escrituras e ele teve a coragem, a ousadia de falar a verdade, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Então Estevão, ele morreu porque ele não negou a sua fé. Ele falou a verdade, mesmo diante de pessoas que já estavam tendenciosas a matá-lo. Mas sabe mais, Estevão morreu porque havia chegado a sua hora. Queridos, ele não antecipou o seu dia. Ele não planejou aquilo. Ele não fez nenhum planejamento para a morte. Ele não viu na morte um meio para se livrar de problemas. Como infelizmente tem tanta gente que vê na morte um meio para se livrar de problemas. A morte não é um meio para nos livrar de problemas. Cristo Jesus, Ele sim é a solução para as nossas vidas. A vida sempre é a solução, jamais a morte. Amém. Estevão, então, ele não fez isso, ele não viu a morte como um meio para se livrar de problemas. Mas ele morreu porque o Senhor, o Deus da vida dele, entendeu que era aquele momento, que era ali o dia e a hora. E assim aconteceu, porque o Senhor que deu a vida a Estevão também proporcionou o momento da sua partida desse mundo. Mas a palavra do Senhor nos mostra no versículo 59 que ele foi recebido pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A morte não cessa a vida. A morte cessa a vida física, mas a gente continua firme, feliz na presença do Senhor. Queridos, quando eu estava meditando nesse texto, em um momento meio devocional, eu comecei a pensar em como foram as últimas horas de Estevão. Esses detalhes todos aqui que nós encontramos nos capítulos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos. E aí, analisando esses últimos momentos da vida de Estevão, eu fiz uma declaração para mim mesmo. Eu disse assim: eu não sei nem o dia e nem a hora
em que a morte vai chegar para mim, mas eu sei como eu gostaria de viver até o dia em que a morte chegar. Você já parou para pensar nisso? Não no dia e na hora da sua morte, mas como você quer viver nessa vida até o dia em que ela chegar. Talvez a resposta, ou talvez não, a resposta é muito ampla. Porque você pode pensar assim, em relação à minha família, eu quero fazer isso, eu quero viver assim, assim. Em relação ao meu trabalho, eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso, em relação aos meus estudos, em relação às minhas amizades, enfim, a vida ela tem tantas áreas, então a gente sempre planeja tantas coisas nessas mais diversas áreas da vida. Mas aqui no texto sagrado, eu meditei em algumas coisas que eu gostaria de viver, que eu gostaria de fazer até o dia em que Deus resolvesse me levar para a sua presença. E eu gostaria de meditar com você nessas questões. Até quando a morte chegar, eu gostaria de viver crendo sempre, sempre, que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu gostaria de viver crendo sempre assim. No versículo 59, a palavra do Senhor diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Queridos, ele viveu até o seu último momento de vida crendo assim, crendo que Jesus Cristo era Senhor e Salvador da vida dele. Vejam que ele relata isso quando ele fala assim, Senhor Jesus. Ele está reconhecendo Cristo como o Senhor da sua vida. Mas ele também diz assim, Senhor Jesus, em tuas mãos, ou Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está declarando fé em Cristo como o Salvador da sua vida. Então, sim, eu gostaria de viver assim. Até o meu último momento de vida, eu gostaria de viver sem deixar entrar em meu coração alguma raiz de incredulidade que fosse capaz, quem sabe, de me afastar do Senhor. Eu gostaria de ter sempre essa fé. E eu te pergunto, você tem essa fé? Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já fez uma entrega completa da sua vida, do seu tempo presente, do seu futuro ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você crê em Cristo e você crê que é de Cristo, quer na vida, quer na morte? Sabe, eu não sei como seria a minha reação se eu me deparasse em algum momento na minha vida em que tivesse de confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador, e ao fazer isso, eu sabendo que isso implicaria na minha morte. Talvez uma perseguição severa contra a minha vida, como tantos e tantos homens e mulheres de Deus vivem isso nos dias de hoje. De confessar a Cristo ser quase como um atestado de morte. Eu confesso que eu não sei como seria a minha reação em momentos como esses. Sabe, é somente vivendo na pele é que a gente consegue descobrir algo desse tipo. Mas eu sei que eu gostaria de não negá-lo, de manter firme a minha posição, dizendo, Jesus, Tu és o meu Senhor. Sabe, a Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9, está escrito assim, Jesus disse, quem me confessar diante dos homens,
também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Eu não quero negar o meu Senhor. Não há planos no meu coração de negar o meu Senhor. Eu quero viver até o último dia de minha vida confessando que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu acredito que você também quer viver assim. Louvado seja Deus por isso. A história da igreja conta, ou tem vários relatos de homens que morreram, mas não negaram a sua fé. Um desses homens foi Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna. Esmirna, atual Turquia. Ele foi um servo de Deus que em determinado momento da sua vida foi desafiado a negar a Cristo. Caso contrário, seria morto em uma fogueira. E a história conta que Policarpo, ele deu a seguinte resposta: durante 86 anos tenho servido a Jesus, e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar o meu Rei e Salvador? Ele não negou a fé. Ele foi assassinado por volta de 155 depois de Cristo, logo após essa declaração. Mas ele não negou a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, até quando a morte chegar, eu gostaria de viver crendo sempre que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Mas também eu gostaria de viver tendo sempre esperança no céu, mesmo quando aqui na terra sofro. Estevão mostra isso para a gente. Do versículo 54 até o versículo de número 57, o texto diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e riavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, a Bíblia mostra aqui que as pessoas que estavam diante de Estevão, elas rangiam os dentes. Tamanha era a fúria, tamanha era a ira que eles estavam naquele momento contra aquele homem de Deus. Mas é interessante porque enquanto os dentes rangiam, no céu as portas se abriam. Enquanto na terra homens estavam furiosos, e Estevão via esses homens furiosos, ao mesmo tempo ele começa a olhar para o céu e viu o seu amado Senhor. Na terra, repito, ele vê a fúria, mas olhando para o céu, ele contempla o seu Cristo amado, o seu Redentor, o seu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Então, e é interessante porque diante dessas duas visões que ele tem, dos dentes que rijam, dos homens furiosos e dos céus abertos, ele não fala sobre os dentes que estão riando, batendo uns nos outros em razão de tanta ira. Estevão não fala sobre isso, mas ele diz assim: eu estou vendo os céus abertos. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, eu gostaria de viver assim. Viver crendo no céu, olhando para o céu,
vendo, meu Senhor, mesmo diante dos sofrimentos nessa terra. A exemplo de Jó, que sofreu muito, mas ele conseguiu dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Está no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Viver tendo esperança no céu, mesmo quando aqui na terra sofro. Sabe, diante do sofrimento, olhe para cima, olhe para o céu, creia no seu Redentor, não perca a esperança em Deus. Ele também vive na sua vida. Eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele também se levantará da terra para te abençoar. Abençoou Jó e é poderoso para abençoar a minha vida e a sua vida também. Não perca a esperança no céu quando você enfrenta problemas seríssimos aqui na terra. E sabe de uma coisa? Se o sofrimento resultar em morte, como aconteceu com Estevão, creia que assim como o Senhor Jesus Cristo ficou em pé à direita do Pai para receber o seu servo amado, ele também estará pronto para te receber na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de viver tendo sempre esperança no céu, mesmo quando aqui na terra sofro. Mas tem mais. Eu gostaria de viver crendo no poder transformador da palavra de Deus. Até quando a morte chegar, eu gostaria de viver crendo que a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. E aqui eu destaco algo interessante. O texto fala, no capítulo, no versículo 58, de um jovem chamado Saulo. Ali, quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava presente. O versículo 1 do capítulo 8 diz que ele, Saulo, consentia na morte de Estevão, concordava ali com aquele apedrejamento. Então você tem Estevão como um homem que sofre porque prega a palavra. Você tem ali várias pessoas que estão furiosas. Você tem contra Estevão. Você tem um jovem chamado Saulo que não pega em pedras, mas apoia quem está fazendo isso. Tanto é que depois a gente caminha aqui, capítulo 8 inteiro, a palavra do Senhor nos mostra Paulo como sendo alguém que está perseguindo a igreja, e início do capítulo 9, Paulo está ali ferrenhamente perseguindo a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí algo interessante que a gente encontra é que exatamente aqui no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 6, aquele homem que antes estava ali ao lado de Estevão, concordando com a morte dele, aceitando que ele fosse morto por apedrejamento, agora está se rendendo a Cristo, está dobrando o seu coração, está literalmente com o rosto em terra, ouvindo a voz de Cristo Jesus e sendo transformado, sendo mudado pelo poder dessa voz, pelo poder dessa palavra, pelo poder do Cristo que morreu e ressuscitou. Então ele é salvo, ele é transformado. Vejam, o versículo 4 do capítulo 9 diz assim: e caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão os que te convém fazer. Então aqui é o momento em que ele foi convertido pelo poder de Deus, pelo poder da palavra.
Essa palavra que ele ouve testemunhos de Estevão ali no momento do apedrejamento, mas agora, no momento de Deus, da forma de Deus, Paulo é transformado, é convertido, porque a palavra de Deus transforma. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 20 do capítulo 9, nós temos o texto dizendo assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. É Paulo fazendo isso. É Paulo pregando a palavra. Aquele que perseguia agora está pregando, anunciando Jesus Cristo. Então, eu gostaria sim de viver sempre crendo dessa forma. Crendo que a palavra de Deus é poderosa, que ela transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Crendo que quando a palavra de Deus entra na vida de alguém, ela consegue mudar. Que a Bíblia é capaz de mudar a minha vida, que ela é capaz de mudar a minha família, a sua família, a igreja que eu pastoreio, a igreja que você congrega, o país que nós residimos. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer lugar, porque ela é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, quantas vezes nós mesmos, como cristãos, deixamos de acreditar que as pessoas são capazes de mudar? Há um hino, uma música que a gente canta nos nossos trabalhos infantis, né? E às vezes canta-se inclusive em momentos de culto, né? Mas muito comum a gente cantar nos nossos momentos infantis, com trabalhos com crianças, que diz assim: havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, andava num caminho torto, a sua vida era torta. Mas um dia, esse homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. A gente canta isso para as nossas crianças. Mas nós não podemos deixar de crer assim. A vida cristã, ela consiste em crer na palavra, em crer no poder da palavra, em crer que as pessoas podem mudar sim. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, ela consegue mudar vidas. Não existe caso perdido para Deus. Não existe. Talvez você conheça alguém que parece assim, que não tem mais jeito, né? Você conhece essa pessoa e vê que ela está edificando a própria vida como se estivesse edificando a vida na areia. As coisas, tudo nela está se desfazendo. E aí a gente às vezes chega à conclusão e bate uma incredulidade no coração e diz assim: não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer isso. Não deixe de acreditar na palavra. Não deixe de acreditar no poder transformador da palavra de Deus. Sabe, Deus pode fazer com que essa pessoa comece a edificar a própria vida sobre a rocha, não mais sobre a areia. A palavra de Deus pode fazer isso. Todo coração duro como pedra pode ser, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, transformado em um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Creia na palavra. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, está escrito assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Creia sempre nisso. Estevão, ele não teve a oportunidade de ver, na sua própria vida, de ver o que Deus fez com Saulo. Ele não teve essa oportunidade. Mas ele tem hoje, agora. Ele vive hoje a oportunidade de dividir o céu com Paulo. A palavra de Deus faz coisas maravilhosas. Transforma, muda, restaura. Não deixe de crer na palavra e no poder que ela tem. Na palavra de Deus. Mas medite um pouco mais comigo. Até quando a morte chegar, eu gostaria também de viver desfrutando dos momentos doces e reconfortantes da oração. Versos 59 e 60 do capítulo 7. Estevão está orando. A oração fez parte dos últimos momentos de vida daquele homem. Ele diz assim, o texto sagrado diz assim, 59, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu ou morreu. Então, foram os últimos momentos de vida. Foi oração. Assim como Jesus também orou nos seus últimos momentos ali, quando estava na cruz do Calvário. Ele falou com o Pai. A oração é algo de muito valor. Mas só sabe o valor que a oração tem quem dela experimenta. A oração, ela pode ser ensinada num culto de doutrina, estudada na escola bíblica dominical. A oração, o tema oração pode ser estudado teologicamente, pode-se fazer exegese de alguns textos que falam sobre a oração, mas os seus efeitos, eles só são percebidos quando a gente se coloca na disposição de praticá-la, de orar, de entrar na presença do Senhor. Caso contrário, todas essas questões sobre a oração, elas estarão apenas no nosso intelecto, mas ela precisa descer para o nosso coração e fazer parte da nossa vida. A oração é um exercício espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. A oração é um momento sagrado entre o servo e o seu Senhor, entre o Filho querido e o Pai amoroso, o Pai celestial que tanto nos ama. Jesus Cristo, ele nos incentiva a orar. E ele diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 6, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Deixa eu te perguntar, você já orou hoje? Você já buscou a Deus hoje? Você já fez pelo menos uma oração hoje? Talvez você diga assim, orei, pastor, no momento do café, da manhã, do almoço, mas eu estou perguntando sobre oração aqui, esse momento de estar sozinho com Deus, de erguer a voz na presença do Senhor e ter uma palavra de oração ao Deus dos céus, ao nosso Pai que tanto nos ama. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe quantas vezes nós entramos no momento da oração com o coração como que despedaçado por causa das dores mais diversas que enfrentamos no dia a dia, mas entramos na oração assim e quando saímos dela, saímos como que um bálsamo estivesse sendo passado sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, saímos fortalecidos, revigorados, edificados, crendo mais no Senhor, dispostos mais a viver a vida para a glória de Deus. Oração
nunca é demais. Quem consegue dizer que já orou o suficiente? Oração nunca é demais. Sabe, querido, se nós orássemos mais e corrêssemos menos, chegaríamos mais depressa. Oração. Aproveite os momentos de oração. Não desperdice os momentos que você tem de estar na presença do Senhor, porque a oração, ela gera intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, até quando a morte chegar, eu gostaria de viver desfrutando momentos doces e revigorantes de oração na minha vida. Mas, enfim, em último lugar, até quando a morte chegar, eu gostaria de viver como alguém que é capaz de perdoar, mesmo quem não me pede perdão. Estevão, no momento da morte, ele ora, ele se ajoelha, versículo 60, e ele clama em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele está orando ao Pai, pedindo por aqueles que estavam atirando pedra nele. Como alguém pode liberar perdão para alguém que o caluniou, para pessoas que atiraram pedras e desejaram a morte? Como alguém libera perdão assim? Como alguém consegue liberar perdão para outra pessoa que lhe causou um mal tão grande? Um mal que, como no caso de Estevão, um mal que não tinha como ser reparado. A morte estava na porta. Como alguém consegue perdoar alguém que está fazendo mal e não está nem aí com isso? Não expressa nenhum sentimento de arrependimento, não expressa nenhum sentimento de dizer assim, por que eu fiz isso contra fulano? Não está nem aí, está praticando um mal, mas mesmo assim o outro que recebe esse mal, que recebe essa ofensa, consegue dizer assim, eu perdoo. Como alguém consegue fazer isso? Sabe, como alguém consegue dizer assim, vai em paz, eu te perdoo, eu te abençoo, mesmo quando a pessoa não pede perdão de maneira nenhuma? Sabe por que Estevão conseguiu? Porque ele tinha Deus na vida. Ele tinha Deus na vida. Nós precisamos liberar perdão. Até mesmo para aquelas pessoas que logicamente nos fizeram mal, mas não estão nem aí para esse mal que fizeram. Nunca pararam para dizer assim, eu me arrependi. Nunca pararam para dizer assim, eu não deveria ter feito isso contra fulano. Nós precisamos liberar perdão para estas pessoas também. Sabe por quê? Porque nós temos Deus na vida. E de um mal maior, Deus já nos perdoou. Nós tínhamos uma dívida muito grande para com Deus. E não tínhamos como quitá-la, não tínhamos como pagá-la. E Ele perdoou a nossa dívida. Então, nós temos o dever de perdoar aqueles que nos devem também. Bendito seja o Senhor. Você conhece a parábola do credor incompassivo. Ela diz assim, Mateus 18, a partir do verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, até que pagasse a dívida. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei.
E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida toda. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, porém, ou ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Tem gente que é assim, que é perdoado, mas não consegue perdoar. Sabe, queridos, tem gente que não perdoa nem mesmo no momento da morte. Tem a oportunidade de consertar a vida com alguém, mas prefere ir para o túmulo e não conserta a vida. A morte chega rápido. A morte é uma realidade para todos e ela vem depressa. É muito melhor, é preferível liberar o perdão do que ficar com a mágoa corroendo o coração. Há muitos problemas físicos, problemas de saúde que o ser humano passa exatamente pelo fato de guardar a mágoa, de guardar o rancor no coração, de não liberar perdão. Problemas cardiovasculares, por exemplo, são comuns em pessoas que aprisionam outras pessoas dentro do coração e não liberam perdão. Mas sabe, se você não perdoa, você vai viver todo dia aquele mal que alguém lhe causou há muito tempo atrás. Todo dia você vai estar vivendo aquilo. E aí você nunca vai conseguir virar a página da sua vida de maneira certa, de maneira correta. Essa página não vai ser virada. Mas quando você perdoa, você libera essa pessoa que você prendeu no seu coração. Você deixa essa pessoa livre, com a possibilidade de viver uma nova vida. E aí você também conseguirá, com a graça de Deus, escrever uma nova história. A página vai ser virada de maneira correta. Então você é cristão. Você pode perdoar. Você é capaz de perdoar. Perdoar, inclusive, alguém que não lhe pediu perdão. Libere o seu perdão. Deixe essa pessoa ser feliz. Não deseje o mal, deseje o bem e pratique o bem. Em Colossenses capítulo 3, versos 13 e 14, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu gostaria de viver assim, perdoando, até o último dia da minha vida, perdoando aqueles que até mesmo não me pediram perdão. Bem, eu não sei quando será o meu dia, eu não sei quando será a minha hora. Eu sei que o tempo está passando para mim, assim como está passando para você. Até quando a morte chegar, creia sempre no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Tenha sempre esperança no céu, mesmo quando aqui na terra você sofre. Viva crendo sempre no poder transformador da palavra de Deus. Desfrute dos momentos doces, sagrados e reconfortantes da oração. E libere perdão no seu coração, para quem quer que seja, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu acredito assim, eu acredito que se vivermos assim, viveremos para Deus, tanto na vida, como também na morte. E quando esse dia chegar, como há de ser? Sabemos como será para a gente na glória. O Senhor e Salvador Jesus Cristo nos receberá dizendo: vinde benditos do meu Pai.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus derrame muita graça sobre a sua vida. Viva para a glória de Deus. Vamos orar. Amado Pai, a minha oração ao Senhor é pela minha vida e por todos aqueles que me ouvem neste momento. Necessitamos viver para a Tua honra e para a Tua glória até o último momento da nossa vida. O Senhor deu graça a Estevão e ele conseguiu isso. Que o Senhor nos dê essa graça para que consigamos viver assim também. Quer na vida, quer na morte. Nós somos o Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, a graça que há na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém. Obrigado. Vamos na paz do Senhor.